Em 18 de junho de 2023, o submersível Titan da empresa de expedições OceanGate sofreu um acidente no Mar do Atlântico Norte, Canadá, quando levava uma expedição de 5 pessoas para ver o local do naufrágio do navio Titanic. Segundo as investigações do acidente, o casco do submersível não suportou alta pressão na profundidade de 2.500 metros, bem antes de chegar no Titanic, tá? Que você vai ver que está a 3.800, sofrendo uma implosão que causou a morte dos tripulantes. Se, no local do acidente, a relação da pressão em função da profundidade do mar é mostrada na figura abaixo, então no local do acidente aqui está, ó. À medida que você vai aprofundando, isso aqui está a altura, que seria a profundidade, você entra no mar, em quilômetros, ó, a unidade. Você não presta atenção, eu sempre falo. Antes de olhar o miolo do gráfico, sempre antes se atente aos eixos. Leia o que cada eixo significa. Leia em que unidade de medida cada eixo está. Então, esse 2,5 é 2,5 o quê? Quilômetros. Você achou que era metros, porque aqui está falando em metros e metros? Dançou. Né? E aqui, ó, vai aumentando a pressão. A pressão é 1 Pascal? Não, é 1 vezes 10 a quinta Pascal. É 1 atm. Tá? 1 atm é 10 a quinta Pascal. Então está aqui, ó. A pressão está em 10 a quinta Pascal. Pascal é SI, é Newton por metro quadrado. É a mesma coisa. Tá? Então, esse 101 é o quê? 101 atm, 101 vezes 10 a quinta Pascal. Aqui é 251 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? No local seguinte, a relação da pressão em função da profundidade é mostrada na figura abaixo, indica o valor correto da pressão em 3.800 metros abaixo da superfície. Profundidade se encontra onde destroço Titanic. Use G igual a 10 na segunda ao quadrado, aceleração da gravidade. E aqui tem as alternativas. Essa questão dá para fazer somente com matemática. Inclusive, eu acho que é até mais fácil. Eu acho que vou mostrar os dois jeitos para vocês verem que por matemática estaria mais rápido. Você observa aqui que o crescimento é linear, apesar de quem não falou isso abertamente, tá? Mas mesmo que você faça por pressão hidrostática, você vai ter que usar aquele linear. Sem contar que a pressão hidrostática, vamos lembrar aqui a equação. Aproveitar, né? A pressão hidrostática, que é a pressão devida ao fluido, é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Então, observe que se a densidade do líquido não mudar e a gravidade não mudar ao longo você vai aprofundando, a pressão é diretamente proporcional à altura. Tá? Então, em primeiro grau, por isso que é linear. Tá? Então, como que eu faria sem usar equação nenhuma, só olhando o gráfico? Se ele é linear, para intervalos iguais aqui, ó, eu tenho variações proporcionais aqui. O que eu vejo aqui, ó, é que quando eu avanço de 0 para 1, por que começa no 1? Porque 1 atm, ou 1 vezes 10 a quinto Pascal, é a profundidade antes de você mergulhar, só de estar ali ao nível do mar sobre a superfície do planeta Terra. Né? A pressão atmosférica é de 1 atm. Por isso começa em 1. Aí, à medida que eles vão afundando na água, vai aumentando, porque vai somando a pressão atmosférica com a hidrostática. Né? Então, o que eu percebi? Quando eu afundo 1 quilômetro, variou de 0 para 1, aqui variou de 1 para 101. Variou o quê? 100 atmosferas, 100 vezes 10 a quinta Pascal. E isso eu posso inferir para qualquer outra variação, ou seja, cada 1 quilômetro são 100 vezes 10 a quinta Pascal, que ele vai aumentando a pressão. Tá certo? Cada vez que eu aumento. Então, olha só para você completar, para você perceber que se mantém, ó, daqui 1 para 2,5, aumentou 1,5. Observe que não posso fazer ponto a ponto. 1 está para 101, então 2,5 está para 251. Não, porque não começa no 0 com 0. O 0 de profundidade já é 1. Então não vale eu pegar o ponto, tem que ser intervalos para dar certo, tá? É intervalos que são proporcionais. São as variações proporcionais, não um ponto fixo. Se você fizer assim, 1 está para 101, 3,8, né, que seria isso aqui em quilômetros, é 3,8 quilômetros, que é o que eu quero. Aqui é o 2,5 quilômetros, que é o que ele coloca no gráfico. Foi quando aconteceu, foi na profundidade que aconteceu o acidente. 2,5. Se você colocasse 1 está para 101, 2,5 está para x, você vai ver que não vai dar 251. Agora, se você fizer que cada variação de 1,5 dá uma variação, por exemplo, aqui, ó, de 101 para 251, de 150. Era o que era previsto. Se para cada 1 de variação é 100, 1,5, 1,5, 150. Tá?
Então, o que você faz para saber em 3,8? Basta ver qual é a próxima variação, né? Você pode pegar a variação total, de 0 até 3,8. De 0 até 3,8, você pega as variações. Então, vamos supor que eu continuei o gráfico aqui. Vamos fazer até 3,8 é mais 1,3, né? Seria algo, sei lá, mais ou menos aqui. Só para ter uma ideia. Ah, eu fiz por semelhança de triângulo. Pode. Tem que prolongar também. Aí vai dar uma outra variação aqui, ó, se eu quiser, e eu encontro esse valor aqui, enchendo essa variação, por exemplo. Ou eu posso pegar a variação total, variação de 3,8, de 0 até 3,8, até aqui. E aí eu tenho a variação correspondente aqui, né, que vai ser do 1 até esse valor aqui em cima. Eu acho a variação. Então vamos lá? Era só fazer uma regra de 3. Ó. Se a cada 1 quilômetro eu tenho um acréscimo de 100 Pascal, né, 100 vezes 10 a quinta Pascal, perdão, 100 ATM, a cada 1 quilômetro, 100 vezes 10 a quinta ATM, então para 3,8 quilômetros, que é o 3.800 metros, eu vou ter um acréscimo, lembra que é um acréscimo, de X Pascal. Aí aqui vai dar 380, né, que é 3,8 vezes 100, vezes 10 a quinta, porque x vezes 1 não, Pascal. Ou seja, a variação, né, colocar uma variação, colocar aqui, ó, delta P, para não ter problema. Esse aqui não é o x, eu estou falando esse aqui, ó, delta P. Então, esse ΔP é o 380 vezes 10 a quinta Pascal. Você foi 380, porque isso aqui já está em 10 a quinta Pascal. Então, essa variação aqui foi 380. Se está no 1 e variou em 380, é porque esse ponto aqui, que é a pressão de fato, é 381. Né? Então, a pressão total, né, naquele ponto do Titanic, é de 381 vezes 10 a quinta Pascal. Como aqui está em notação científica, fica 3,81. Dividir aqui por 100, né, para correr a vírgula duas casas para a esquerda, para ficar em notação científica. Para completar, para compensar, eu multiplico esse lado a potência por 100, tiro com uma mão, coloco com a outra, fica elas por elas. 3,81 vezes 10 a sétima. E você chega no gabarito, letra C de casa. Deixa eu ver se cabe aqui. Se eu fosse fazer, tá? Então aqui, ó, forma 1. Eu usei aqui gráfico linear, que é de função em primeiro grau. Usei a ideia do gráfico ser linear, fiz proporção. Usei proporção, tá? Agora, outra forma seria usando a pressão hidrostática. Né? O que eu sei? Cadê? Deixa eu ver, acho que eu fiz aqui. Eu acho mais difícil pensar nesse jeito, nesse caso que eu estava o gráfico. Não, eu teria que ver a mesma coisa. Né? Eu fiz. Não, ficou igual, na verdade, porque a pressão hidrostática, eu teria que ter os valores. Aí ele deu aqui, ó, que é a pressão de 101 contar 1 quilômetro. Né? Então faria aqui D do líquido vezes G vezes H. Então, aqui eu coloco a pressão é 100, na verdade, a hidrostática, que o 1 já era da atmosfera. A densidade do líquido aí não deu. Vezes a gravidade, que ele deu, que é 10, mas nem precisava. Vezes a altura, que é 10 ao cubo. Né? Aqui que eu estou no Newton por metro quadrado, aqui eu passei para metros. Aí vai dar que a densidade do líquido, aqui é 100 vezes 10 a quinta, né? Pressão vai 100 vezes 10 a quinta. Isso. Aí corta 10 a quarta aqui, vai dar que a densidade do líquido é 1000. A gente já sabia, né? 1000 kg por metro cúbico, é da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. E aí jogava para a mesma densidade, 1000, vezes a gravidade, 10, e agora na altura de 3,8 km. 3,8 vezes 10 ao cubo metros. E aí vai dar a pressão hidrostática de 3,8 vezes 10 a sétima.
Pascal. Por que não 32 ou 31? Porque aqui é só hidrostática. E ele quer saber a pressão. A pressão total seria a hidrostática mais a pressão atmosférica. Ele deu que é 1. 1 vezes 10 a quinta. Então é 3,8 vezes 10 a sétima, mais 1 vezes 10 a quinta, que é 0,01 vezes 10 a sétima. Mas eu agilizei um pouquinho já aqui a mudança, que está acabando o espaço, mas você vai ver que vai chegar na mesma resposta. 3,81 vezes 10 a sétima Pascal. Tá? Então, é quase igual aos métodos, não foi tão diferente assim, né? Aqui é a forma 2, que seria usando a equação, só mais a equação, né, da pressão hidrostática. Mas eu nem precisava lembrar dela exatamente para resolver o exercício, né? Tá? Duas maneiras aí, forma 1, forma 2. Mas são muito parecidas. Mas aqui realmente eu não penso tanto na pressão hidrostática, eu vou logo pela proporção do gráfico ser linear. De qualquer maneira, você chega na resposta C de casa.